Eles estão conseguindo destruir um dos melhores mangás da atualidade, o mangá de One Punch Man. Pra caso você não saiba, One Punch Man é um dos melhores mangás, com uma das melhores artes que a gente tem no mercado atualmente. Muitos vídeos são feitos com a arte do mangá de One Punch Man, é realmente uma leitura muito, mas muito agradável. Só que tem algumas peculiaridades no mangá de One Punch Man que fazem dele único. O primeiro é que o autor escreve um outro mangá e um mangá muito mal feito. Deixa que eu vou te explicar para você entender e como que eles estão estragando essa obra magnífica. O One é o nome do autor de One Punch Man. E ele escreveu One Punch Man, só que com a arte dele, é um amador. E é uma arte, digamos, não muito bonita. Só que a história é tão única que chamou a atenção da grande indústria japonesa de mangás e animes. E aí um grande mangaka acabou pedindo para o One a permissão dele refazer a sua obra, só que com traços dignos de One Punch Man. E aí surgiu o One Punch Man que a gente conhece. É uma obra refeita por um mangaka chamado Murata. Esse cara é genial no quesito de desenho. O desenho dele é simplesmente maravilhoso. E aí nasceu o mangá de One Punch Man que a gente conhece e é o que a gente tem lido geralmente. Tem algumas pequenas diferenças entre a obra original que ainda está sendo feita com o mangá que é publicado de One Punch Man. Na historinha tem um pontinho ou outro de diferença, mas no geral os dois seguem ali mais ou menos a mesma história. O grande problema aqui vem justamente com o Murata, que está redesenhando a sua obra, ou a obra que ele pediu para desenhar. Muitas vezes no passado o Murata mudou de ideia. Ele fazia um capítulo, fazia outro e às vezes ele pensava, poxa, eu acho que eu posso fazer melhor ou no mínimo diferente. E aí ele voltava para aquele capítulo que ele já tinha feito e redesenhava com algumas coisinhas diferentes, às vezes mudando um pouco a história, mudando o traço, mudando o ângulo. Ele fazia isso de vez em quando e tá tudo bem. É melhor do que deixar passar uma obra mais ou menos. O grande problema aqui é que nessa última saga, simplesmente, ele travou. Ele está redesenhando tantas e tantas vezes que está até mesmo confuso. A gente está nesse momento numa saga onde aparece um dos personagens que a gente mais queria ver, que é o Blast, e um pouco da sua história e também de um dos seus melhores amigos, que é o líder dos ninjas, quem criou a organização ninja, justamente, por exemplo, de onde surgiu o Sonic. Então é uma organização muito poderosa. Esse arco deve ter aí mais ou menos uns 20 capítulos. Eu tô chutando aqui, não contei, mas não é um dos arcos mais longos não, tá? E se você for pegar ali quantos capítulos tem esse arco, realmente não são muitos. O problema é que ele durou mais de um ano e está durando mais de um ano porque toda hora o Murata está voltando. Ele desenha ali uns 3 capítulos, volta, refaz tudo. Desenha ali mais 15 capítulos, volta e refaz tudo. Cara, tá sendo assim o ano inteiro. E aí deixa a gente muito confuso, porque aí a gente não sabe o que realmente aconteceu, qual parte que ele acabou anulando com esse redesenho e aonde que a gente tá. Muita gente está até mesmo especulando que Deus, que é o inimigo que a gente já sabe de One Punch Man, fez ali vários multiversos e por isso que ele está voltando. Eu duvido muito. Isso pra mim parece de fato redesenhos, coisas que o Murata não gostou e decidiu voltar lá atrás e refazer. O grande problema é que está extremamente confuso. Passaram um ano assim publicando, ele acabou publicando nada. Ele ficou preso em um arco minúsculo e acabou entrando nesse loop infinito de redesenho, deixando a gente chateado porque a gente fica esperando o próximo capítulo e quando vem é simplesmente uma coisa que aconteceu lá atrás e também confuso porque a gente não sabe o que aconteceu de verdade ou o que ele ainda vai refazer. Então aqui é uma crítica enorme, eu estou extremamente decepcionado com a obra de One Punch Man e eu espero que ele melhore. Era para ser um arco até mesmo interessante porque a gente vê o passado do Blast, ou a gente viu o passado do Blast e talvez não veja mais porque ele vai redesenhar, então talvez não apareça.
pra você ver o nível da confusão, mas só de ver o passado do Blast, a gente já fica um pouco interessado, não é mesmo? Eu fiquei interessado com isso daí. E também um pouco da interação do Sonic com os seus antigos colegas. Então tem muita coisinha interessante, mas não o suficiente para ficar preso durante um ano em loop infinito. Então isso daqui é uma crítica, ele sinceramente destruiu completamente a minha expectativa pela obra. Talvez lá pra frente volte, né? Quando voltar e passar desse arco e ele parar de ficar redesenhando, aí minha expectativa volte. Mas por enquanto, eu estou extremamente decepcionado. E até mesmo trazer um review aqui pra vocês. Só que eu fiquei tão chateado de ser mais um redesenho que eu falei, quer saber? Chega. Não vou trazer review aqui pra esse canal dessa obra não, porque, pô, ele está refazendo tudo de novo. Eu já trouxe review de One Punch Man, mas depois que ele voltou pela milésima vez, eu decidi não trazer. Então esse vídeo é pra me justificar por não ter trazido o review de One Punch Man e também um desabafo por estar decepcionado com uma obra que eu gosto.